tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Para nós é uma satisfação imensa. Agradecemos o convite da CSB, mais um convite para nós participarmos desses eventos que, pelo olhar do público, pelos debates, dessa vez eu tenho tido a oportunidade de acompanhar bem de perto todas as falas em todos os momentos, né? Então, parece haver muita satisfação em âmbito nacional com a postura da Central. Agradeço o convite, muita responsabilidade para isso, um público participativo, sindicalista ou sindicalistas atuantes, né? E também agradeço o convite à Escola, né? Escola de Formação Social, que tem nos trazido, também nos dado esse momento para a gente compartilhar algumas ideias que, em verdade, se passa muito de uma tristeza, de um mau costume, de um mau hábito, que o Marx chamava de um fetichismo, né, de relações do francês que geram um feitiço nas pessoas. E a gente vai repetindo condutas lesivas, condutas que nos desumanizam e que tendem a fazer com que nós desumanizemos os nossos colegas, por vezes. E aí vem a lógica do assédio moral ou risco invisível, como é chamado pela OIT. Tem até um documentário, mas como o tempo tem sido curto nas últimas falas, eu vi um documentário bom exatamente sobre o invisível, e aí não trouxe diante da duração, né? Em outro tempo, em outro momento, quem sabe a gente apresente. E também pegando das falas de ontem, né, dizendo que vídeo bom, o colega estava dizendo que, em verdade, tem que ter até 47 segundos, né? Então, é extremamente relevante a participação, a gente vem para cá e aprende junto com vocês, tá? Então, sobre o assédio moral, o risco invisível, a gente está aqui no primeiro momento falando aqui do estado de Goiás. A gente tem tentado apresentar um perfil para cada um dos estados que a CSB tem levado. Então, a gente tem feito um estudo, como é que está a legislação do estado respectivo com relação ao assédio moral, como é que está a aplicação, qual foi o modelo, estados que não têm normatização, que nós já vimos, né? E a gente tem visto, inclusive, né, lembrando da conceituação básica do direito, né, da conceito tridimensional, que diz que direito é fato, valor e norma. Então, os fatos estão na sociedade, o direito como uma ciência social aplicada, esses fatos são valorados e depois são positivados, né? Então, nessa perspectiva, os estados que a gente tem visto, e hoje, na última fala da manhã, quando disseram, né, assédio moral, as pessoas dizem assim, tem nada, né? Quer dizer, o tom da ironia, ou seja, é porque acontece muito. E eu observei isso aqui no estado de Goiás, porque diante da existência de várias normas tratando sobre o assédio moral. E a conduta sendo combatida normativamente pela via do direito, inclusive, com resoluções dentro da universidade, já tem novo projeto estadual, já tem lei estadual combatendo o assédio moral, e ainda assim, quando nós vimos as pessoas aqui, quando tocou, ou quando veio a fala, né, surgiu a baila, o tema assédio moral, a ironia respondeu tudo e as pessoas riram quando disseram, né, assédio moral, tem nada. Eu lembrei, na época que fazia letras, né, que tinha um teórico latino chamado Plauto, né, que ele dizia, ridendo castigatis mores, né, então rindo, nós castigamos os costumes. Então, quando as pessoas falaram assédio moral e todo mundo riu, eu disse, acontece. E eu tinha pensado que acontecia muito pelo quantitativo de normatizações e de atos e de enfrentamentos que tem acontecido sobre assédio moral no estado de Goiás. Até fiquei a refletir, né, a lógica patriarcal, enfim, dessa lógica muito que vinha de uma perspectiva da formação mesmo do Estado, se algumas condutas ainda são um pouco enrijecidas pelas tradições, né? Não sei. Mas, fora essas valorações sociológicas, né, o direito vem sendo apresentado aqui nesse sentido, tá? Então, aqui para o estado de Goiás, a gente vai falar rapidamente sobre o assédio moral, vamos trazer as premissas. Essas premissas a gente tem discutido em um primeiro momento esse processo de reificação das pessoas, ou seja, coisificação das pessoas,
nós nos tornarmos apenas mais um tijolo no muro, nós nos desumanizarmos, o trabalho dentro do sistema capitalista, eu uso aqui a fala, acho que do último palestrante de ontem, acho que Márcio, não é? Que é uma palestra muito boa do Márcio Carvalho, e ele dizendo exatamente, eu tenho uma adesão à teoria que ele segue. Ele disse, eu não entendo o trabalho no sistema capitalista como humanizador, não é? Eu entendo o trabalho dentro do sistema capitalista como um trabalho que vem da exploração do homem pelo homem. Então ele fez essa pontuação no início e ao final da fala dele. Então essa lógica vem para as relações de trabalho e aí as pessoas são educadas a seguir conceitos que não necessariamente têm a ver com a vida delas ou não necessariamente são necessários, são indispensáveis, são essenciais para o processo de otimização da dignidade das pessoas humanas. Por vezes as pessoas estão se desumanizando. Então, basicamente uma linha bem geral, né? Há um feitiço na cabeça das pessoas que elas deixam de se encontrar enquanto pessoas e passam a valorizar 3 estruturas básicas, né? Seria o trabalho, você não quer nem saber quem é a pessoa, mas pergunta qual é o trabalho, e a partir do trabalho que aquela pessoa desempenha, ela tem um lugar dentro desse sistema de exploração, ela perde a sua identidade porque ela é o trabalho. Em uma segunda perspectiva, você pensa no trabalho, por quê? Porque a depender do trabalho, você vai ver quanto é que aquela pessoa supostamente ganha em termos de dinheiro. Então, a segunda estrutura é o dinheiro. Então, as pessoas ficam sempre nessa lógica, trabalho, segundo, dinheiro, e o terceiro, porque quem trabalha, que tem dinheiro, tem melhores condições para o consumo. A gente atrelando aí a primeira palestra, né, do ex-ministro Ciro Gomes, falando dessa lógica do consumo interno. Então, é tudo muito atrelado a trabalho, dinheiro e consumo. E a pessoa vai perdendo a sua individualidade, as suas características peculiares de ser um ser humano e de poder divergir, de poder pensar diferente. E ele passa a agir igual e pior, sem entender sobre o que ou o porquê, sobre o que leva ele a fazer aquilo ou o porquê dele tomar certas atitudes. É assim que surge a lógica do assédio moral. Então, esse ser humano deixa de ser o Clóvis e passa a ser ou o palestrante, ou o professor, ou o advogado, e você, de fato, um dia, e talvez até o final da fala, já esqueça que ali era uma pessoa, não é? E quando vai ficando mais distante, vai deixando de falar do doutor Neto, mas vai se falar do presidente da CSB. E, enfim, quando chegar um momento, vai ser aquele trabalhador e a individualidade dele enquanto pessoa, ela se perde. Filosoficamente, dizem que quando você conceitua algo, você nega, porque não dá para um conceito, não dá para abarcar todos os sentidos de alguma coisa, principalmente de uma pessoa, não é? Quando você diz o trabalhador, você anula a questão do pai, do ser humano, do trabalhador, daquele que sofre, daquele que pensa. Então essa é uma perspectiva básica para a gente pensar o porquê acontece assédio moral nas relações de trabalho, nas suas formas, por exemplo, vertical e na sua forma horizontal. Porque alguém se acha mais poderoso do que o outro e acha que pode gerar um dano, não é? Aquela pessoa pressionando, né? E o colega de trabalho indo um colega contra o outro, nessa perspectiva de que ali não é um colega, não é um trabalhador, não é um ser humano nessa perspectiva, mas essa é uma coisa dentro do sistema, tá? Então a gente faz definições de assédio moral, modalidades de classificação, análise da legislação, punições aos infratores e vamos fazer as conclusões, certo? Então, de antemão, um trechinho. Essa lógica, quando nós falamos que há um fetichismo, que é esse feitiço das pessoas que vão repetindo atitudes de forma sistemática e perdendo a sua individualidade e agindo de forma não tão lógica assim, dessa vez a gente trouxe um videozinho de 1 minuto e meio, mais ou menos, só para a gente refletir o que é que está acontecendo quando nós passamos a
ser predadores do nosso ambiente de trabalho. Ao invés de trabalharmos com os colegas, discutindo para o aprimoramento das relações de trabalho e de produção, nós passamos a disputar. Nós deveríamos sempre discutir porque temos ideias diferentes, mas nunca disputar. E nós transformamos o meio ambiente do trabalho em um local, de fato, insalubre, mesmo que não tenha reconhecido a insalubridade. Por quê? Porque é um ambiente hostil, em que um fica querendo derrubar o outro, né? E aí vão acontecendo as várias modalidades de assédio e vamos repetindo essas condutas e repetindo, até que o ambiente ele fica insustentável. Inclusive, as pessoas passando por várias síndromes que a gente vai apresentar aqui, como a síndrome de sobrevivente. E aí, para isso, a gente hoje trouxe um videozinho curto, não conseguiu de 47 segundos, mas eu consegui um de menos de 2 minutos. Aí vamos passar aqui a questão da repetição e a necessidade, a imprescindibilidade da gente mudar a forma de pensar para que nós possamos mudar a nossa forma de agir. O vídeo. A luz aqui. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Pronto. Então, vocês já tinham visto esse videozinho, eu acho que ele é bem emblemático para a questão do porquê, né, de nós estarmos agindo, ao invés de sermos pessoas, agindo como coisas, pautadas apenas no trabalho, no dinheiro do consumo, e partindo a uma lógica, ao desenvolvimento de uma lógica agressiva dentro do nosso ambiente de trabalho. Repetindo atitudes antigas, posturas antigas, sem uma lógica qualquer, mas pela única e simples atitude de agredir, de atacar, achando que com isso está fazendo o correto. Né? Então, acho que quando a gente for discutir assédio moral, ele acontece muito isso. E ele é tido pela Organização Internacional do Trabalho como risco invisível exatamente pelo motivo de que as pessoas fazem. Há uma lógica do sistema para oprimir, explorar e atacar. E quando você vê, está todo mundo fazendo e nem percebe que aquilo agrava, inclusive volta para ele, porque todo o ambiente fica contaminado com a questão do assédio. Então, como ele é invisível, a gente foi fazer umas primeiras pesquisas, né, dizer o que é o assédio moral, nessa lógica inicial. Ele diz, é toda conduta abusiva manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam causar dano à personalidade, à dignidade, à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Lembrar o conceito da Organização Mundial de Saúde, né, que a saúde ela tem a ver com a questão física e mental. Pôr essa pessoa nesse objetivo em perigo, né, ou pôr o seu emprego em perigo, degradar o seu ambiente. Né? Então, aquela pessoa já vive oprimida pela falta de trabalho. Essa falta de trabalho que é estrutural hoje. Né? A precarização nas relações de trabalho,
não é? Ou seja, pessoas altamente capacitadas que não conseguem ingressar no mercado de trabalho para receberem o que acham que seria devido, outras que nem sequer conseguem ser inseridas no mercado de trabalho e outras que estão trabalhando e têm muito medo de perder o emprego porque há uma escassez generalizada de postos de trabalho. Não apenas pela crise econômica atual, mas por essa crise estrutural em que há, em grande parte dos postos, e aqui acredito que o estado de Goiás passe muito por isso, a substituição do homem pela máquina, pela tecnologia, né? Então eu estive a visitar outro dia fazendas de soja, visitei 10 fazendas, o tamanho mais ou menos do estado de São Paulo, né? E só havia 600 pessoas trabalhando, 10 fazendas, quer dizer, é uma substituição muito grande do homem pela máquina. E agora com a nanotecnologia, com a questão da informática, dos drones, a coisa tende a se agravar. Então, montando até agora sistemas querendo substituir até juízes nessa lógica de emissão de sentenças, né, para alguns casos. Então, a questão se desenvolve, né? Então, o assédio moral nesse ambiente é um ambiente muito propício se as pessoas não pensarem que estão lá como companheiras, e no último evento a gente levantou tentando simplificar isso, tentar demonstrar o quê? Qual é o papel do trabalhador e que no lugar dele enquanto trabalhador, hoje não vou entrar na noção de classe, mas para simplificar, né, ele é trabalhador independentemente da função em que ele esteja. A finalidade do trabalhador é o quê? Como vender a sua força de trabalho tentando o quê? Conseguir esse dinheiro para poder consumir e manter a sua vida básica nesse sistema, não é? É diferente da função e da visão e do objetivo da categoria patronal, por exemplo, não é? Que é uma disputa de mercado, de fato não dá para se aliar, até pelo momento se não houvessem as normas antitrust, uma empresa se junta com a outra para destruir a menor. Então, isso foi bem tratado nessa perspectiva. Então, esse é um ambiente que fomenta muito a assédio moral nessas relações agora. Fenômenos implícitos à prática, abuso de poder, manipulação perversa, outras situações importantes, os requisitos, tem que haver uma repetição, porque muitas pessoas perguntam... eu não posso nem brincar com o meu colega, porque vai ter a feição do bullying, mas a questão é a repetição e a observância de que aquilo está sendo feito exatamente para denegrir, para prejudicar. Por vezes aquilo ali não é gratuito, né? Em regra, aquilo ali tem um objetivo de lesar a pessoa ou para que você fique melhor no seu posto de trabalho, ou para que você ascenda no seu posto de trabalho, aquele que faz. Por vezes ele faz dentro de uma normalidade que ele nem sequer entende, ele só vai repetindo as ações, né? Então, essa é a primeira lógica aqui no Estado. Deixa eu ver se passa aqui. Algumas situações interessantes do trabalhador com sobrecarga, exigência demais de serviço, né? Na hora que o trabalhador pensa que vai embora, imagine agora, com a reforma trabalhista, os veículos de televisão, inclusive, estavam elidindo a lógica de que a jornada de trabalho semanal é de até 44 horas. Só se falava de jornada de 48 horas, que foi exatamente a jornada combatida que levou à morte das mulheres e dos trabalhadores, que o presidente Neto falou no discurso de abertura. Mas a TV, não sei se vocês ficaram atentos aí, só discutia a jornada de 12 horas. Já estavam trabalhando uma jornada de 12, na lógica da reforma trabalhista, né? Então, quer dizer, esse agravamento das consequências do assédio moral, ele vem principalmente hoje pela síndrome do sobrevivente, essa pessoa que está no emprego, mas tem muito medo de perder o emprego e se submete a diversas situações degradantes à dignidade dele ou dela enquanto pessoa. Se submete porque acha que se sair, não consegue outro emprego. Porque pela visão externa das pessoas, sair do emprego é como se fosse um fracasso. Por quê? Porque você só vale se você estiver trabalhando. Então, o trabalho ele tem um valor muito maior, né, um valor psíquico, social para a pessoa do que só o que a pessoa ganha. Então, ele sair, estar desempregado é porque ele é fracassado, ou porque ele está velho, ou porque ele não domina a tecnologia, ou porque ele não é diligente, não é? Então, é esse o julgamento externo que acontece. E nessa perspectiva, isso malfere a psique, né, a alma daquele trabalhador, e ele de fato se submete àquelas questões, né? Não só se submete ao assédio moral, como muitos casos, especialmente as mulheres, se submetem ao assédio sexual,
não é? E no assédio sexual, a situação geralmente ela é mais difícil até de comprovar, porque o assediador, ele encontra um momento específico, ele vai cercando e ele encontra um momento para cometer o ato, não é? Em si. E já o assédio moral, ele é esse conjunto de atos. Então, você vai ver como requisitos uma conduta que se repete. Não é? E quando a gente fala desse trabalhador que tem tanto medo de perder o emprego, ele passa pela síndrome do sobrevivente. Não é? Pode ser encarada como expressão do sofrimento daqueles que se mantêm no emprego. Então, quer dizer, há essa lógica de trabalho, dinheiro e consumo. Quem não está trabalhando se acha incapaz, incompetente, e é o olhar que ele vê nos olhos dos outros colegas da família e de tudo. Quem está trabalhando tem muito medo desse tipo de julgamento. Então, é tudo valorado partindo do trabalho, do dinheiro e do consumo, e isso agrava em demasia as situações. Então, esse é um primeiro quadro, né, do assédio. Acho que... Acho que você vai ter que passar na mão mesmo. Pode passar, olha aí, o caso do Sheffield. Invisível, a gente está trazendo alguns dados, né, porque se fala invisível. Depois que começa a falar dessa relação, definir o que é, como é que ele funciona, os dados, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, em 2013, já dava de casos de humilhação no trabalho, aumentam 7,4%. Para 42% dos trabalhadores passam por assédio moral nas relações de trabalho. Agora, em 2016, já chegava a um nível de 52%. Ou seja, o ambiente de trabalho em si, ele já é desumano, ele já gera um processo, como Marx falava em linhas bem gerais, de alienação. Alienação é o ser ficar alheio da sua condição de humano. Por quê? Porque ele vai, como tudo que ele vale, ele acha que é a partir do trabalho, então ele vende a sua força de trabalho, não escolhe onde vai trabalhar. Então ele, no momento humano dele escolher, ele não tem. Ele não escolhe o horário de trabalho, não escolhe o local, ele não escolhe, por exemplo, o modo de produção, ele tem sempre algum chefe, e há esses jargões comuns, não é, em que o cabrito bom, ele não berra. Não é? Nessa perspectiva, esses brocardos, por exemplo, lá no Ceará nós utilizamos muito, então ele fica calado, porque se ele falar, ele é mal visto. Eu vi inclusive isso nas falas dos sindicalistas, que há aqui em Goiás perseguição acentuada a trabalhadores e trabalhadoras que se vinculam ou se filiam ao sindicato ou de alguma forma têm a sua imagem atrelada à noção do sindicato. Isso também é fato comprovado. O TST, mas por volta de 2011, encontrou, né, por uma ação do Ministério Público do Trabalho no inquérito civil, após denúncias dos sindicatos, havia uma empresa que o objeto dela de trabalho era identificar trabalhadores que entravam na Justiça do Trabalho contra as empresas e identificar trabalhadores que, porventura, participaram do processo em favor do trabalhador. Essa ação transitou em julgado no TST já agora em 2011. Quer dizer, o objeto dela era isso. As empresas, os departamentos pessoais e setores de recursos humanos, eles procuravam a empresa quando a pessoa se apresentava ao candidato, e ele, a primeira coisa que ele olhar, já que no processo você não consegue ver facilmente, não é? Você tem que ter um acesso no tribunal, então ele já tinha um acesso interno que dizia isso. Então, quer dizer, já inclusive houve dano moral coletivo partindo dessa ação do Ministério Público do Trabalho. Então, um ambiente já altamente desgastante. A pessoa, quando se fala de crise, fica mais temerosa de perder o seu emprego. Quem está fora acha que não tem esse valor. Ele está numa situação em que não é agradável para ele enquanto ser humano. Não é agradável por isso, porque chega lá, ele perde a sua natureza humana. Porque, como eu disse, ele não escolhe onde vai trabalhar, não escolhe o horário, não escolhe o modo de produção, e o objeto final produzido não tem nada atrelado ao nome dele. Então ele some enquanto pessoa. No documentário Carne e Osso, que foi falado pelo Dr. Camargo, e que a gente teve a oportunidade de apresentar em outra fala, em outro estado, quando eu tive a oportunidade de discutir com vocês trabalho degradante, você vai ver lá aquelas pessoas que estão no corte dos frigoríficos, elas nem podem falar. Não dá pela esteira a questão de ir ao banheiro. O local em que elas moram é muito pequeno, o índice de pessoas entrando nesse trabalho é diminuto. Eles têm medo de saírem e depois a família ser perseguida, porque todo mundo trabalha para aquele frigorífico. Então, quer dizer, o ambiente de trabalho, a ambiência
em si ela não é salutar. E nessa mesma lógica do ridendo castigatis mores, ou seja, do rindo castigamos os costumes, de nós observarmos qual é a conduta daquela pessoa naquele lugar, como ela se porta, a gente vê quando você coloca aqueles posts no Facebook, né, que falam quando é segunda-feira e quando é sexta. Então, o ambiente de trabalho, o trabalhador fica muito feliz quando é o dia em que ele vai sair do trabalho. É uma situação muito contraditória, por quê? Porque a única coisa que ele tem para sobreviver é vender sua força de trabalho. Então ele é obrigado aí, fica feliz quando consegue um emprego. E quando chega no emprego, ele se sente tão desumanizado de uma maneira, alienado da sua condição de ser humano, nesse processo que a gente falou, que ele não gosta de ir ao trabalho. E quanto mais desumanizado for o trabalho, quanto mais capitalista no sentido realmente da exploração do homem pelo homem, da lógica da mais-valia, da ordem, da hierarquia, você pode fazer um estudo, e a gente já inclusive viu isso em algumas ações, inclusive no Ceará, que foi comprovado no caso dos Correios, pessoas que tinham laudos dos centros estaduais de referência em saúde do trabalhador, médicos, terapeutas, psicólogos, demarcando que houve um alto índice de alcoolismo e drogadição em ambientes dos Correios, em que havia constantemente denúncias relacionadas a determinados chefes de setor pela pressão que eles davam nos carteiros. Mas aquilo estava sendo revelado em ausências à empresa, consequentemente prejuízos à empresa, mas eles estavam sendo estigmatizados, rotulados como, né, que tinham levado chifre, né, como diz lá no Ceará, que tinham sido passados para trás, ou que eles eram vagabundos mesmo, que não queriam ir trabalhar, e o que se observou foi que o sindicato, ao invés de tomar a postura da empresa, ao desacreditar o trabalhador e torná-lo mais invisível na relação de trabalho, o sindicato partiu para o Ministério Público do Trabalho, por um lado, que lá só tinha uma médica na época, então o Ministério Público tinha dificuldade de emitir esses laudos, e seguiu também para o Centro Estadual de Referência à Saúde do Trabalhador. E lá, como tinha um corpo maior de pessoas trabalhando na área, começaram a sair laudos públicos, identificando que aquele trabalhador chegou à doença do alcoolismo em decorrência da pressão que ele sofria no trabalho. Então, o trabalho que em si já é desumanizante no sistema capitalista, para ele ficava pior. Pior por quê? Porque ele passava por situações de assédio moral na relação de trabalho. E o que é que ele fazia? Ele bebia, ele chegou ao momento de beber para ir trabalhar. Como hoje, aliás, falaram na palestra do professor Conce, não é? Para criar coragem, meu sogro, acho que foi até dali, meu sogro disse que eu tomasse uma dose de uísque. Estão vendo que eu estou acompanhando, né, o seminário. Meu sogro disse que eu tomasse uma dose de uísque. Então, quer dizer, aquele trabalhador, para quê? Para criar coragem. Então, não raro, esse trabalhador que está chorando, esperando pela sexta-feira, não pode abandonar o trabalho, porque ele vai ter esse caos social para a vida dele, psíquico, né? Ele está indo trabalhar à força. E é mais forçado ainda quando se trata dessa questão de ele estar sendo pressionado, humilhado no ambiente de trabalho. Então, esse trabalhador passa por essas humilhações e começa a beber para ter coragem de trabalhar. Ele toma um trago uma vez, aí fica realmente muito ansioso para ir embora. Quando chega lá, no momento, você vão já ver a síndrome de Burnout, né? Então, você começa a ver aquele trabalhador e aquele grupo de trabalhadores, porque a conduta passa a ser coletiva. O assediador é um modo que ele tem de agir para com as pessoas, e ele não faz só com um, ele faz com um, faz com outro, e todo mundo ele vai tomando uma postura daquele mesmo jeito. É um modo em que ele se enxerga naquela relação humana. Então, o índice era muito alto, e muitos carteiros passaram a faltar os seus empregos, né? Diferentemente do que a empresa dizia, o sindicato correu atrás, conseguiu as provas, conseguiu entrar com a ação e, diante dos laudos, conseguiu o afastamento do gestor e conseguiu a indenização da empresa de Correios e Telégrafos. Quer dizer, juntando hoje também com a fala do doutor Erlan, que estava dizendo do papel também de pioneirismo, de frente do sindicato em poder manejar institutos como a ação civil pública. Então, quer dizer, ele foi atrás, né? Diante da falta de estrutura do outro órgão, que só tinha um médico, ele foi atrás por outra via, conseguiu as provas e conseguiu entrar com a ação e conseguiu um êxito interessante no seu trabalho, certo? Uma indenização por dano moral coletivo. Então, não é invisível
assim como a OIT diz. Agora, pelo nosso modo de agir naturalmente como coisas, né, tratando os seres humanos de forma desumana, isso passa em regra despercebido. Certo? Então, é uma primeira lógica, a lógica do controle, as pessoas havendo um controle maior, uma formação sistêmica, uma dependência que ele não percebe, todo mundo agindo do mesmo jeito, sem se sentir do que está acontecendo, né? Caso aqui de Goiás, para dizer que está visível, eu peguei o próprio site do TST, eles criaram um blog, né? Aliás, o TRT da 18ª região chegou a criar uma página só para ir colocando os casos de assédio moral. Olha, trabalhadora que sofreu assédio sexual vai receber 20 mil de indenização por danos morais, 2015. Outro, deficiente auditivo do Fujioka que sofria bullying vai receber 10 mil de indenização, já em 2014. Outros casos, né, para você dizer que não é mais tão invisível aqui no Estado. E está havendo, sim, um nível de conscientização e prova porque isso aí já são decisões judiciais, certo? Então, outros casos relevantes, ó. TV Goiânia terá de pagar indenização a cinegrafista que sofreu assédio moral. Ó. TRT nega indenização a gerente da Caixa que diz ter sofrido assédio moral. Ó. Todas decisões a partir de 2013. Eu fui selecionando aqui no Estado. Como eu disse, olha, se tem algumas normas assim é porque a coisa é recorrente. E se vocês aqui em 2017 dizem tem não, quando se fala de assédio moral é porque a coisa deve estar continuando, né? Já que rindo, castigamos os costumes. Ó. Gerente de hotel em Caldas Novas vai receber 20 mil de indenização por assédio moral. E a gente também fica ressaltando, apesar de terem conseguido entrar com a ação, provar e tudo, que o valor das indenizações é muito irrisório. Entende? Porque se você pensar que um plano de saúde para uma pessoa que tem mais de 50 anos, né, um plano de saúde razoável, ele é um custo em torno de R$1.000, se ele recebeu indenização apenas de 10 mil, se ele está com um problema que vai levá-lo a ter que tomar psicotrópicos e coisa do tipo. Então isso não vai valer nada para pagar um plano de saúde, se ele tiver de passar por uma internação. Então, complicado, né? Então, esse invisível não é tão invisível assim quando a gente passa a enxergar, né? Como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, basta você querer pegar. Então, a gente está aqui, pensa que não existe, eles chamam de invisível, a gente começa a agir com naturalidade, mas acha que é difícil de provar, que no seu caso não dá, sabe que você está com medo porque você está passando pela síndrome do sobrevivente, mas você começa a olhar casos que deram certo. Caso em que houve ação, caso em que está existindo e que essas ações e o nível das indenizações deve ter um fator educativo. Educativo no sentido de fazer com que a empresa ou que aquele segmento patronal ou que o modo capitalista de produção naquele estado, naquele município, naquele país mude. Né? Como a gente estava dizendo a questão, mostrando aí do caso dos macacos. Então, do mesmo jeito que nós temos que mudar a postura, o sistema também vai mudando a partir do momento que nós vamos fazendo nosso enfrentamento. Mesmo com as dificuldades de reforma trabalhista, ainda há muito espaço para ser lutado. Muita vida para ser vivida nessa perspectiva, tá? Então, a gente seguindo, olha outro caso, ó. Liminar, olha, Ministério Público do Trabalho, aqui da 18ª região, uma liminar proíbe prática de assédio moral em unidades da McDonald's de Goiânia. Além dos maus tratos, franquias dificultavam e controlavam o tempo de ida dos empregados ao banheiro e aos bebedouros. Veja que também nós estamos trabalhando tudo com ações de tempos recentes, não são tempos antigos. Por vezes, eu já vi pessoas, inclusive, dizerem que essas questões do direito do trabalho, isso aí era do tempo da Revolução Industrial. Quando você vai chegar hoje e encontrar uma lista suja feita por empresa, você vai encontrar empresas transnacionais, né, dificultando o trabalhador de ir ao banheiro, contabilizando quantas vezes o trabalhador bebe água, ele trabalhando, imagina, na função de chapeiro, né, que é o chapeiro ali fazendo toda hora, assando aquelas carnes para hambúrguer, virando o calor que é o cheiro de gordura de dentro de uma cozinha, e ele é controlado e questionado quando ele sai para beber água. Então, quer dizer, aqui também em Goiânia, outro caso, né, e aí essa questão da precarização acaba tendo um Frankenstein, eu vejo aí os termos, né, falta de planejamento e supervisão, né, quer dizer, falta de controle e risco de normas técnicas, assédio moral, descumprimento da jornada de trabalho,
não pagamento de horas extras, falta de condições de trabalho, risco de acidente. É lógico que se essa pessoa está com essa dificuldade, ou quando ele vai ao banheiro, ele tem problemas. Eu já vi casos, inclusive, os médicos falando que você não deve conter quando tem uma vontade muito grande de urinar, por exemplo. Eu já vi casos em que estoura a bexiga, é um problema muito grande. Não é? Então, aquele trabalhador que está toda hora trabalhando na chapa, ele precisa beber muita água porque ele tem uma perda de líquido muito grande. E ele está sendo controlado, né? Quando vai ao banheiro. E o outro que bebe, então é complicado. Isso vai, esse conjunto de questões deformantes, esse Frankenstein aí, que demarcam a precarização, pode gerar um dano moral coletivo, que pode ser pleiteado tanto pelo sindicato, quanto pelo Ministério Público do Trabalho e demais entidades que tenham a legitimidade reconhecida em substituição processual, certo? Então, olha aí, Goiás, ó, TRT 18º, mais ações, ó. Operadora de telemarketing da Atento vai receber 10 mil de indenização por danos morais. Vendedora de calçados que sofria assédio moral vai receber 5 mil de indenização. Tudo aqui no Estado, questões recentes. E como é que ficam essas pessoas? Porque perdeu o emprego. Nesse momento, é difícil para arranjar outro. Para o trabalhador, psicologicamente, perder o emprego já é um caos, porque ele, por si, tende a uma depressão. Num segundo momento, se ele tiver passado por um assédio moral muito grave, ele tende a levar problemas, né? Ele tende a adoecer nessa relação de trabalho e depois, para se curar, se é que ele vai conseguir se curar. Nós vimos casos de tensão, inclusive interessantes, paradigmáticos. Acho que em São Paulo, outro dia foi presa uma professora, né? E o marido chegou e disse que ia pagar o advogado. Ela disse que não queria, ela queria passar uns dias presa, porque fora ela trabalhava demais. Né, ela lecionando e com os filhos e com o marido, não sei se vocês acompanharam isso pela TV. Né? E fora outros casos, né? Depressão profunda, a questão da esquizofrenia, certo? Muitas situações que você vai ter muita dificuldade de ser reinserido. E que, caso você fique afastado, né, recebendo o benefício da Previdência, esse benefício, que para a maioria dos brasileiros chega a um salário mínimo, né, para os que conseguem, ele não consegue custear o seu tratamento. E se a coisa ficar mais grave, como hoje há uma política de não internação, né? Então fica pior ainda. Como é que ele vai fazer para ir para um tratamento? Né? Então é o que a gente colocou aí, o símbolo aí, o capitalista, dele torcendo aquela pessoa, fica só aquele bagaço e depois joga aquele bagaço e vem outro. Né? Por quê? Porque há uma grande oferta de mão de obra e isso é fato. Né? Então, para a gente continuar essa perspectiva. No assédio moral, os tipos de assédio. Ó. Assédio moral descendente, que de regra vem do chefe para o trabalhador. Temos o assédio moral ascendente, não raro, ele vem dos próprios trabalhadores contra determinados cargos de chefia. Em regra, isso não vai acontecer com o dono, porque ele é o detentor do capital. Mas os trabalhadores se esquecem que estão na condição de trabalhadores, independentemente da função exercida por eles na empresa. E eles passam, ao invés de discutir, eles passam de debater, eles passam a se digladiar na relação de trabalho. Então, essa primeira perspectiva é também para tentar derrubar o que está acima. E, geralmente, isso acontece quando há uma percepção, a rádio corredor, dos trabalhos que nós desempenhamos, e é uma percepção de alguma fragilidade do chefe, ou alguém ter um acesso a alguém que está acima dele. Então eles fazem isso exatamente nessa lógica desumana de que não pensar que ela é uma pessoa que também precisa de um trabalho, que tem a sua família, que também está vendendo a sua força de trabalho, mas de encarar aquele colega de trabalho da categoria ligada aos trabalhadores, da classe trabalhadora, pode-se dizer assim, e tentar disputar com ele, né? Ao invés de discutir, disputar. Né? Então o assédio, ele acontece em regra de forma descendente, né, do chefe para o empregado, muitas vezes por forma de pressionar demais, não pode beber água, tem que ter meta todo mês, né, não pode ir muitas vezes ao banheiro, quer dizer, então a forma descendente no sentido de tocar o trabalhador como se fosse uma engrenagem na máquina, né? Outras vezes de um quantitativo menor, de forma ascendente, e outras vezes de forma horizontal. Então, as formas verticais, ascendente e descendente, é a forma horizontal. Nessa lógica da horizontalidade, partindo da mesma questão, não é? Vamos repetindo
situações passadas, degradantes e desumanizantes do nosso ambiente de trabalho. Vamos disputando com nossos colegas e vamos sempre querendo, por vezes, fazer com que ele saia, ao invés de discutir para aprimorar a relação de trabalho, começamos a falar mal, praticar o bullying, para ver se ele sai do trabalho. Algumas vezes é porque você quer colocar alguém, é uma forma também, de novo, de invisibilizar a condição humana do outro, né? Não se coloca no lugar, não há uma empatia. E, noutras vezes, ou em outros momentos, né, você vai encontrar exatamente um ambiente em que ele já é de uma tensão muito profunda, e que todo mundo fala de todo mundo, e que todo mundo é tenso com todo mundo, e quer dizer, e que é muito difícil de conviver e sobreviver nessa relação enquanto ser humano. É lógico que esse tipo de pessoa vai ficar muito feliz quando chegar a sexta-feira e vai ficar muito triste quando chega a segunda-feira, apesar de estar empregado, né? É uma das contradições pelas quais passa o ser humano. Num debate no último evento aqui da CSB, vieram me perguntar sobre essa lógica, não é se a gente está aqui no direito do trabalho defendendo o trabalho, né? Então aqui a gente defende basicamente a dignidade da pessoa humana, que deve ser otimizado na relação de trabalho o máximo possível. Mas não vamos chegar e dizer que na relação de trabalho há só uma humanização, uma dignificação. A empresa, por melhor que seja, eu desconheço a empresa que podendo trocar o trabalhador, o trabalho vivo, pela máquina, ela não troca, né? Porque ele vai dizer, não, a questão aí é econômico-financeira. Está aí a derrocada dos direitos trabalhistas com a reforma trabalhista, né? A postura de metas, né? Essa questão das metas, ela é muito interessante, porque quando você começa, né? Começa achando bom. Quando você arranja um emprego, você começa achando bom. Quando você chega no local que tem meta e você bate a meta naquele mês, você fica feliz. Contudo, o sistema não para de cobrar. Então você vira prata para vender tantos R$1.000 por mês. Se passar 3 meses, em média, é isso que as empresas fazem, na mesma categoria, prata, a tendência é simplesmente você ser dispensado sem justa causa. Então você que é prata, só é bem visto se você ficar lutando e conseguir ser ouro. Então você se alegra no primeiro momento, no dia que bate a meta prata, bronze, prata, fica feliz, depois chega o ouro, fica feliz, depois vem o diamante e depois a rua. É impressionante. Quanto mais você produz, menos valor agregado você tem. Até mesmo porque mais tempo na empresa, pegando essas adesões no contrato de trabalho, você se torna um trabalhador mais caro. E o sistema simplesmente tenta te excluir. Então é algo estranho, como a lógica dos macacos, né? A gente morre pelo sistema e o sistema certamente não morre por nós. E nós corremos atrás para sermos desumanizados na relação de trabalho. Por quê? Porque há esse fetichismo, né? Esse feitiço na nossa cabeça, que a gente só vale se trabalhar. Não é? Então, não raro você vai encontrar pessoas deixando tudo pelo trabalho. Não raro, que eu digo, isso é de fato muito comum. Então, essas relações acontecem muito em banco. Você vê, às vezes, o gerente liga para você desesperado, querendo lhe vender seguro, vender tudo no mundo, porque se ele não mantiver a meta, ele vai perder o cargo de gerente, depois ele vai perder o emprego dele no banco. Impressionante isso, até porque no Brasil nós temos bancos mais conhecidos que são, em tese, públicos, mas são empresas públicas. E o trabalhador, ele é seletista, ou seja, não é detentor de estabilidade. Então, qualquer ramo que quem trabalha em banco sabe das dificuldades pelas quais tem que passar com relação de cumprimento de metas, tá? Então, aí, outra situação de metas, tá? Assédios morais no trabalho, os tipos: assédio moral, assédio sexual, assédio político, assédio eleitoral, né? Não raro, eu vejo muito, às vezes, nos municípios, nas escolas, nas terceirizações, que agora vão ser ampliadas com a reforma trabalhista, né? Às vezes eu já vi casos em que nas escolas o vereador tem os títulos de todo mundo. Ele só trabalha de segurança, quer dizer, nas questões, nas atividades que até então era atividade de meio, se ele votasse com aquele determinado vereador. Lá em Fortaleza tem as regionais, regional 1, 2, 3, 4. Então, muitas vezes tem o vereador que é como quem manda naquela regional.
e ele tem os terceirizados que são ligados a ele, e ele tem um assédio político em cima disso, inclusive para a votação. Então, quer dizer, o ambiente já é desgastante, já é degradante. A pessoa ali já não é pessoa, porque não escolheu onde vai trabalhar, acha que só é gente se trabalhar, não escolhe o momento, não escolhe o modo de produção e o produto final não é dela. Passa por uma pressão para continuar no emprego, tem medo de sair do emprego para não ser visto como algum derrotado, fracassado. É a pior visão que se tem dentro do sistema. Ontem, inclusive, na palestra do colega lá da internet, ele diz, as pessoas não gostam de nhenhenhen, foi o jeito que ele usou. Elas gostam de imagens de sucesso. Então, isso também está impregnado na cabeça do trabalhador e da trabalhadora. Como as pessoas gostam de sucesso, achei interessante fazer essa interface entre as falas. Porque ele colocou 2 pontos. As pessoas procuram mais internet para entretenimento. Ele chegou a dizer que as pessoas vão ali para buscar um mundo que elas não têm, e ali representou esperança. Então, na hora que a pessoa ele diz qual é o horário que você publica para sair mais, o horário pós-trabalho, ou seja, a pessoa está correndo, ela está fugindo daquela realidade, né? Então, essa primeira perspectiva é muito grave, né? Se você passar assédio, normalmente o ambiente já é assediante por essa condição psíquica. Passar diretamente por um assédio moral, ter assédio sexual e ainda estar no seu cargo por alguma ingerência política, né? Quer dizer, é o caos. Isso beira a estados graves de depressão, como eu disse, não raro, a pessoa surta, né, e entra dentro dessas várias perspectivas do complexo bipolaridade, né, da esquizofrenia e outras coisas. Muito difícil e está sendo muito recorrente. O que está sendo mais recorrente que as pessoas não estão enxergando é o nível de drogadição. Eu estive em São Paulo agora semana passada, e as pessoas iam falar exatamente dessa discussão da crise, nunca tinha visto tanta gente morando nas ruas em São Paulo. Mas quando a gente vai estudar a questão das ruas, grande parte dessas pessoas estão ali nas ruas em decorrência do alcoolismo e das drogas. Ela não consegue mais se estabilizar. E se você fizer um estudo mais profundo, essas pessoas passaram tanto pela síndrome do sobrevivente, quanto pela síndrome de burnout, quanto passaram por alguns problemas que levaram elas ao alcoolismo e à drogadição. Você não viu uma depressão imediata, mas você viu uma pessoa que quer fugir às léguas, correr do ambiente estrutural. E ela fica algo marginalizado, ou seja, a parte dessa sociedade que exige que ele seja um trabalhador que tenha dinheiro e que consuma, e ele acaba não aguentando a pressão. Você vai encontrar muitas vezes isso, ele se desilude. É uma perspectiva muito alta disso no ambiente de trabalho, né? O modo que o chefe trata, inclusive na primeira palestra foi falado aqui do índice de informalidade, mas muitas vezes as pessoas não vão, porque um dos primeiros pontos que as pessoas dizem quando entram na informalidade, eles dizem assim, rapaz, porque o salário é muito pouco. Aqui eu tenho as dificuldades, mas eu ganho um pouco mais. E outra, eu não preciso estar aguentando abuso de ninguém. Quem já ouviu pessoas falando assim? Então são fatores que não estão aí nos discursos das falas, quando se discute, né, crise, pessoas nas ruas, informalidade. E um dos grandes medos das pessoas é exatamente a pressão no ambiente de trabalho, não tenho dúvida com relação a isso, né? E isso é desgastante a extremo. Bom, grupos passíveis, achaques sociais, dedicação demais à empresa, presença constante no trabalho, ou seja, tudo passa a ser motivo para gerar um assédio, algo recorrente, não é? Então, achaques sociais, achaques físicos, né? São pessoas que são grupos passíveis, alvo do assédio, né? O que está demais na empresa, aí você já não considera ele como uma pessoa, começa a criticar o colega, chama logo ou taja ele de babão, né? Lá vem o babão. Olha ali, se for dar um chute no chefe, pega na boca dele. Né? Assim, aquele ali é super-herói, ele não só veste a camisa da empresa, ele não troca a roupa da empresa. Ou seja, é um sistema que nos faz, como a lógica dos macacos que vieram e não lembravam do banho, não sabiam nem que tinha o banho, mas batiam nos outros, que a gente fica repetindo coisas
graves contra nós mesmos, né? E vamos repetindo e repetindo e vira uma marca, né? E nesses grupos. Então, pessoas sem resistência física ou psicológica, portadores de deficiência, pessoas com peculiaridades físicas passíveis de piadas. Eu vi um caso interessantíssimo no Tribunal Superior do Trabalho, que saiu em cadeia nacional, que era de uma mulher que ela tinha uma incontinência sexual. Não sei se vocês viram esse caso. Saiu no Jornal Nacional, inclusive. E ela ganhou uma indenização por assédio moral. Olha, é um caso de um grupo em que essa mulher, ela é uma pessoa com peculiaridades passíveis de piadas, né? Por quê? Porque nesse sistema, se você fizer uma análise psíquica, inclusive, o próprio Freud, quando ele divide a personalidade em o natural, né, o id, o ego, né, que até os 5 anos é o social, né, vai calçar chinelo, né, não pode comer com a boca aberta, né, vai vestir uma roupa. Isso vai pegando em você até os 5 anos de idade, você vai escondendo a sua natureza humana. E depois disso, você mesmo começa a dizer para os outros: ei, menino, tu não vai andar de pé descalço, vai calçar chinela. Ou seja, você começa a se auto-exigir para se negar. Então, esse caso é interessante, porque todo mundo tem, em regra, né, todo mundo que eu digo, a maioria das pessoas normais, né, tem desejos e praticam atos sexuais dentro de uma normalidade, mas tudo que é normal, natural, ele tem que ser escondido do sistema. Então, essa pessoa tinha esse problema, ela precisava ir muitas vezes ao banheiro e ela ia exatamente conseguir atingir lá, né? Ela era uma grande felizarda. Eu vi estudos aí de tabu que tem mulheres que passam a vida inteira e não conseguem nem uma vez, e ela tinha várias vezes por dia, e ela tinha que ir ao banheiro. Quando você já começa a falar, muitos já começam a rir. Então é um achaque, né? É uma peculiaridade dela. E todo mundo brincava, né? Os nomes, né? A tarada, né? Os nomes mais complexos possíveis, né? Por mais que seja algo normal, a sexualidade, nela, como aquilo ali chegou a ter algum impacto e as pessoas, a partir do momento que souberam disso, ela começou a ser criticada no trabalho. E ela foi dispensada em razão disso. Então é interessante vocês começarem a fazer pesquisas para que vocês enxerguem, né? O que é que eu disse? A OIT chama de invisível, mas não é visível. Basta a pessoa ser pessoa para ser criticada no trabalho. Olha como isso é contraditório. Se o trabalho dignifica o homem no capitalismo, basta você ser gente. O que é ser gente? Hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Aí pois você vai ser dispensado. Olha, hoje você vai fazer assim, tá? Aí você diz: não, mas eu acho que é melhor assim. Só, aqui é quem manda sou eu. Aí diz: poxa, então eu perdi minha condição humana. Na hora que você é gente no ambiente de trabalho, humano, o que é que o trabalho faz com você? Manda você voltar para o seu lugar, né? Restrinja-se à sua insignificância. Ponto. Aqui você trabalha. Aqui você não é gente. Que você não é pago para pensar, você é pago para executar. Então, esse caso dessa mulher, por revelar a humanidade, foi um caso que ficou emblemático lá no TST, pela questão sexual. Ela conseguiu provar com laudos que ela passou por assédio moral e foi perseguida por uma peculiaridade física que ela tinha. E havia uma questão que vinha dos chefes e dos colegas. Havia um assédio descendente e um assédio horizontal. Entre os próprios colegas, né? Então, quer dizer, são pessoas passíveis disso, né? Eu lembro, na época do mestrado, que a gente foi fazer, eu tive a honra de ser aluno do professor Gerson. Ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado em Direito, lá na Universidade Federal do Ceará. E ele tinha uma questão lá nos direitos fundamentais, do tipo de trabalho, né? E tinha lá o anão que era bala de canhão e os anões na Alemanha que ficavam sendo mesa, né? Ele ficava embaixo aqui vestidinho de mesa. Veja, situações que levam ao risível, né? Ao ridículo. Então, degrada a condição dele enquanto pessoa. Mas por que ele fazia aquilo? Nós víamos há algum tempo, e foi firmado o TAC, salvo engano, junto ao Ministério Público do Trabalho, lá em algumas empresas, que os anões, né, as pessoas que eram portadoras de nanismo, elas ficavam só entrando naqueles buracos para pegar as malas. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. E depois desse TAC, você vê que ao invés deles terem uma condição degradada e passível de brincadeiras, que isso acontece no ambiente de trabalho, que torna a relação muito mais difícil para ele do que para os demais, hoje você não vê mais isso acontecendo. Né? Por que é só ele?
Então, quer dizer, vem de uma lógica de preconceito. Então, para a gente trabalhar assédio moral, a gente tem que trabalhar com preconcepções e evitar os preconceitos. E a diferença básica é essa. Preconcepção vem do teu modo, do teu aprendizado, das tradições, da tua história com a relação. Mas você está sempre disposto a aprender. Você aplica o que você sabe, mas deixa que a realidade te ofereça novas possibilidades. Isso é uma preconcepção, é importante. Agora, o preconceito não. Você sabe e acha que não tem mais o que aprender. O conceito está fechado. Então, para trabalhar assédio moral, nós temos que rever conceitos, como o caso dos macacos, para que a gente possa mudar de atitude. Né? Então, primeiro, é nessa perspectiva. Diga. Então, desde a infância, já nos mostra que as relações de trabalho vai haver o assédio moral. A pessoa é preparada para calhar, desde a fase da criança. Como é seu nome? Paulo César, uma honra, Clóvis. Bom, é que é interessante isso, né? O texto, o modo, né, nosso, né, quando a gente vem para cá, é tentar mudar a nossa perspectiva. A finalidade, por exemplo, quando a CSB traz esse debate para vocês, é exatamente para que você tente não ser como os macacos novos que nunca levaram banho, mas ainda assim, quem subia para pegar a banana, apanhava. Entende? Então a gente vê as coisas e mostra com uma visão diferente. Um filme e a arte, eu sou graduado em letras e direito, né? E aí a especialização mestrado, doutorado aqui é no direito, mais letras, eu trabalhei muito tempo com literatura. O texto ele é plurissignificativo, né? Da concepção do Aristóteles, né? Ele é mimético, ou seja, ele se aproxima da realidade, ele é verossimilhante e ele visa causar um efeito, que é a catarse. Então esse efeito você pode mostrar de várias maneiras. Por exemplo, quando seu filho assiste isso, você pode mostrar, por exemplo, para ele que aquilo ali é uma sátira a uma realidade que ele não deve agir daquela maneira, ele deve agir diferente. O problema é que quando nós achamos que tudo é normal, nós nos tornamos o quê? Incólumes. Nós não fazemos nada. Não é? Então, por exemplo, um filme que eu achei muito brilhante, e na época foi triste porque Central do Brasil perdeu para ele, mas a temática era muito provocativa, que é o filme A Vida é Bela. Ele foi para os campos de concentração com o filho, ele amava o filho. E tudo que o menino via, pai, o que é isso? Viu uma montanha de mortos. Ele fazia uma nova leitura para o filho. E ele conseguiu fazer dele um filho, uma pessoa humana e diferente. Ele conseguiu passar pela guerra e pelos campos de concentração sem que o filho dele perdesse a condição humana. Mas aí ele assumiu o papel dele como pai. Então, a partir do momento que seu filho é bombardeado com essas informações, cabe ao pai e à mãe e o próprio ambiente de trabalho fazer uma nova leitura, já que a leitura tem vários significados, plurissignificatividade do texto. Né? Ele é universal e plurissignificativo. Então, você vai dar várias interpretações, dê a interpretação humana para ele. Porque nós estamos trazendo para o assédio moral a interpretação humana para as relações de trabalho. Então o capital vai dar uma interpretação capitalista. E o nosso papel enquanto líderes sindicais é dar uma visão humana. Porque nós não estamos atrás do lucro. Nós precisamos vender a nossa força de trabalho para sobrevivermos. É diferente. A partir do momento que você entende isso e diz, meu amigo, você é um colega de trabalho, nós somos todos trabalhadores. Entende, por mais que você esteja numa posição de gerente ou em uma profissão específica, né? Às vezes o advogado, o contador, não é? Você não é mais, nós não precisamos ser mais. Né? Ninguém é mais do que ninguém. Não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes, assim dizia o Paulo Freire, né? Aquela questão da jangada, né? Da canoa, em que iam dois doutores e tinha um barqueirinho passando um lago profundo. E eles não deram muita atenção para ele, porque ele não sabia ler, ele era um pobre, humilde barqueiro a vida inteira. E os doutores ficaram conversando entre si. Em determinado período do percurso, o barqueiro avisou humildemente para eles conversando lá sobre os
os estudos deles, que a canoa estava furada. E eles disseram, e agora, né? Nós não sabemos nadar. Ele disse, aí eu não posso fazer nada, né? Agora morrem os 2 doutores e fica o barqueiro. Ou seja, não há saber menor ou saber maior. Há saberes diferentes. Esse é um tipo de discurso que tem que acontecer no ambiente de trabalho para que a gente mude a história do assédio moral. É combater com as ações, é comprovar, é quando vem a situação, tomar uma postura de mediador daquele conflito, revalorar as ações, fazer com que o bombardeio seja visto de modo diferente, evitar os preconceitos, trabalhar o conceito de preconcepções, né? Por exemplo, filmes, né, interessantes, né, que acho que as pessoas assistiram, Batman, o Cavaleiro das Trevas, quem assistiu? Que ele fica lá com 2 barcos para explodir, o dos cidadãos e o dos bandidos. Ele diz, com certeza ele vai ter que explodir, vai explodir o do outro. Ele disse, eu acredito no ser humano. Ele, ser humano, eu tenho uma esperança que eles vão respeitar um outro, eles vão tentar ao máximo, e foi o que aconteceu. Quer dizer, a grande quebra, né? O filme era todo em cima de jogos, né? As teorias dos jogos. Mas a revaloração partindo do humano. O que é que a CSB, a escola está fazendo, eu acho? Investindo no potencial humano. Então, o nosso discurso aqui é humano. Então, filho, olha isso aqui. Não, não é bem assim. Filho, olha, esse é o seu colega. Vamos dividir os brinquedos. Vamos dialogar. Muitas pessoas hoje, inclusive na relação que alguns teóricos dizem que é uma relação capitalista, estudavam que a criança passa o dia na escola, naquele modelo em que ele fica sentado por 4 horas, por 8 horas no semi-internato, é para ele aprender a obedecer e ficar no local de trabalho quando ele for trabalhar. A primeira formação é essa. Tanto que hoje tem gente investindo, e vai ter sempre que competir, gente investindo em escolas, por exemplo, com modelos construtivistas. Já para evitar o senso de competitividade na cabeça dele. Filho, você não precisa, ou colega de trabalho, a questão do assédio moral horizontal, você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor do que você a cada momento. É uma perspectiva diferente. Então, na lógica do assédio, veja aí os colegas do desenho, ó, depois da promoção, Augusto não tira mais o salto alto, a rádio corredor, as críticas internas, a noção de disputa, ao invés da noção de discussão. Né? A discussão é salutar. Né? A imposição das metas, olha aí a questão do assédio, nessa mesma perspectiva. E aí a gente já segue, né, mais rápido, atitudes que denotam o assédio moral do trabalho. Aí, ó, humilhações que vão gerar uma dispensa indireta, em regra o trabalhador pode pedir para sair, depois ingressar com a ação na justiça do trabalho, requerendo como se fosse uma despedida sem justa causa. Agora o problema é o trabalhador ir por essa via. Por quê? Porque, novamente, quando ele sai, por mais razão que ele tenha, ele se sente como um fracassado, porque ele olha no olhar do outro, é como se todo mundo achasse que ele não vale nada. Eu lembrei aqui do texto aqui do doutor Carlos Conce, né, do Carlinhos Eloy, né, que ele diz, né, nunca foi nada e agora não é nada também. Né, então, quer dizer, é essa a visão que ele tem. Metas inatingíveis, sob pressão, boicote ou esvaziamento de funções. Eu tive uma oportunidade com o Dr. Gerson, quando trabalhamos juntos no Ministério Público do Trabalho, houve uma perseguição, veja, de onde você menos imagina. Eu lembro, na Infraero, passou a perseguir os advogados concursados da Infraero. Lá em Fortaleza, como havia uma perseguição interna, eles tiraram todo o serviço. Houve uma denúncia, na época o Dr. Gerson foi apurar, chegou lá com câmera, foi conversar, eles estavam lá, nem computador tinha mais. Eles disseram, o que vocês estão fazendo aqui, vocês 3? Não, estamos aqui estudando para concurso, porque aqui a gente é advogado, mas está aqui os códigos, mas levaram até o computador. Eles estão trazendo gente de Recife para vir para Fortaleza, só para pressionar o nosso grupo. E aí, com a atuação do Ministério Público, a coisa começou a mudar. Quer dizer, você não imagina, não tem nível de pessoa. E essa é outra crítica que a gente faz à reforma trabalhista, quando ela mensura o trabalhador e a trabalhadora pelo tanto que ganha. Isso é ilógico. A hipossuficiência, que foi falada hoje pelo doutor Erlan, ela tem a sua feição psíquica na pessoa que não consegue manifestar a vontade. Ela tem a sua feição econômica, não consegue pagar as custas de um processo, e ela tem a sua feição social, ou seja, há uma relação de desigualdade social profunda. É a relação entre o trabalhador e o empregador. Então, eles começam a mensurar a capacidade de negociação do trabalhador pelo quanto é que ele ganha, mensurado entre 5 mil ou 10 mil e poucos reais, que seria 2 vezes o teto
do regime geral de previdência social. E você pode mensurar qualquer ator desse. Um caso muito emblemático, para você imaginar, foi um dos artistas mais famosos do Brasil nos anos 60 para 70. Foi o Wilson Simonal. Você vê a vida do Simonal, alguém viu falar? Tem até um documentário muito bom, não é? Impressionava o tanto que ele andou, o tanto que ele ganhava, e que quando ele teve um problema, que a imagem dele ficou com dificuldade, né, e era um negro muito famoso no Brasil, né, e internacionalmente, ele nunca mais conseguiu um emprego. Ele tinha condições de arcar com as custas de um processo, mas socialmente, na categoria em que ele trabalhava, o segmento do artista nunca mais abriu as portas para o Wilson Simonal. Então você não mensura nessa realidade pelo dinheiro, você mensura que há uma hipossuficiência social, né? Quantos locais você vai arranjar? Imagina quantas pessoas querendo ser atores, quantos estão ali no Projac e quantas Rede Globo tem, né? Você vai encontrar 2, 3 emissoras. A pessoa, a dificuldade de quem está num ambiente desse para se manter e para depois voltar com melhores condições de trabalho é quase impossível, certo? Então ele diz, isolamento e ridicularização, né? Esse caso do Simonal foi muito emblemático, ninguém chamava ele para nada. Ninguém chamava ele para nada. Um julgamento coletivo contra o Simonal, relacionado à ditadura. Ele não conseguiu mais trabalho, nunca mais. Morreu assim. Não sei se vocês chegaram a ver, vale a pena ter um documentário para você entender mais ou menos como é que funciona essa questão do assédio, né? Retirada de instrumento de trabalho, a gente falou agora do caso da Infraero, ataques frequentes à vida pessoal e familiar do empregado, essa questão de ter alguma desilusão amorosa, né? Que a gente estava falando hoje de um bairro famoso lá de Fortaleza, que é o Zé Walter, e alguma desilusão amorosa, e que pode gerar alguma traição, e que aquilo fica sendo comentado e chato no ambiente de trabalho. Como eu disse, a consequência é muito grave, porque falta uma revaloração daquilo, entender que a pessoa é humana, que ela fraqueja, e ao invés de você disputar com ele, ter ele como colega, levantar o colega e não querer colocá-lo na lata do lixo. Eu vi um caso muito emblemático, em Fortaleza, há uns 20 anos mais ou menos, 20, 25 anos, um rapaz passou por uma desilusão amorosa, ele era gerente do banco, muito polido, muito culto, e o colega dele de trabalho ficou com a mulher dele. Não só ficou com a mulher, depois ela se separou e ele foi morar com ela. E tudo isso ele aceitava no ambiente de trabalho. Trabalhavam junto, né? Teve essa desilusão, logicamente, que ele não gostava, todo mundo falava. E o que era o colega virou o marido da mulher dele, ponto. Ele na situação dele, no contexto dele, na dificuldade dele, nas complexidades humanas, enfim, ele se manteve trabalhando eticamente. Todo mundo falando, né, aquele rádio corredor. Um dia, ele presenciou nesse burburinho que acontecia no ambiente de trabalho, o próprio atual marido da mulher dele na época, brincando. E aí ele, na saída do trabalho do banco, ele pegou e matou. Ele passou muito tempo preso no Instituto Penal Olavo Oliveira, lá em Fortaleza. Ele fez direito depois disso, era muito educado. E perguntava, eu lembro que eu tinha amizade com o diretor, e ele sempre perguntava como é que ele estava fazendo ali, né? Ele dizia, rapaz, se você passasse por isso de novo, você matava de novo? Ele disse, do mesmo jeito. Por quê? Uma questão decorrente da ambiência de trabalho de disputa ao invés de solidariedade. Pode gerar muitas consequências graves, né? Escárnios e piadas, né? Aspectos físicos do empregado, a brincadeira agora está acontecendo muito com essa questão da internet e da informática, mesmo com os jovens, porque muda o sistema, muda tudo, aí fica colocando aquele que tem os cabelos mais brancos, o que é mais velho, é como se ele já fosse um ultrapassado, porque ele não está sabendo entender. Por vezes o jovem vai lá e houve uma modificação real no sistema, nem o jovem consegue, mas ele já começa chegando com o mais velho, com um preconceito, que vai gerar assédio diante da repetição, que vai tornar aquele ambiente muito mais desgastante para aquela pessoa. Então, a gente seguindo essas lógicas, né, o bullying, né, comportamentos repetidos de implicância, acossamento, intimidações, zombaria, agressões físicas ou psicológicas, espalhar comentários depreciativos, intimidações, técnica de isolamento, intimidação, que
essa questão para não se aproximar da vítima, impressiona, né? Acontece um caso desse, a pessoa, ao invés de haver uma solidariedade, ele é realmente isolado, fica aquela famosa panelinha no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, se você não se situar do desgaste que é o ambiente de trabalho nesse sistema capitalista, como a gente falou no começo, você ainda acirrar essas condições, quer dizer, aí fica um ambiente de uma dificuldade muito grande. Mas, Clóvis, no assédio moral horizontal, lembre-se, a empresa tem uma culpa em vigilando, ela tem que estar olhando para isso. Isso tem que chegar ao chefe, ele é que tem que ser um líder, ou um chefe mesmo, e dizer que a empresa não tolera esse tipo de conduta. Se partir dela, aí você vai encontrar o quê? Uma espécie de assédio moral descendente, e aí você vai pegar, juntar provas, elementos, que a gente vai já colocar essa parte, e vai entrar contra a empresa. Quando eu digo que mesmo para o assédio moral horizontal, a empresa tem responsabilidade, tanto por dano moral quanto por dano material, porque vai que ele adoece, vai pegar o remédio, quem vai pagar? Não é isso? Entendeu? Porque se ele ficar afastado pela Previdência, hoje os advogados da Advocacia Geral da União estão entrando com ações regressivas, quando encontram um nexo de causalidade entre a doença, o adoecimento no trabalho, e a postura irregular da empresa. Então, ele vai ficar recebendo pela empresa, aliás, pela Previdência, mas eles entram com ação contra a empresa, demonstrando que ela foi culpada por ele ter entrado no sistema previdenciário antes do tempo e ter degradado a vida dele, e ele conseguem que a empresa fique repassando dinheiro para a Previdência. Então, quer dizer, são ações que nós devemos observar bem, né? Tem a questão do bullying, né, para eles. Questão que as palavras, lembrar disso, palavras machucam muito mais, por vezes, do que a força física. Não raro você vai encontrar isso, né? É o símbolo da palavra, né? Aí essa questão interessante, olha, o pai vai trabalhar no banco, por que o pai está desse jeito, todo se tremendo e tal? Ele está com uma síndrome, né, que é de burnout, que exatamente quando ele pensa que vai trabalhar, ele se treme todo, ele fica nervoso, tudo ele estoura, quer dizer, tensões do trabalho. Você começa de roer as unhas, depois está gritando com todo mundo, está agindo de forma ilógica, ele está no trânsito, todo mundo que está no trânsito pela lógica quer transitar, né, quer ir para frente. Né? Mas ele fica desesperado, ataca as pessoas, é agressivo, entendeu? Pode gerar alguma coisa, isso tudo decorrendo do ambiente de trabalho. A ciência hoje ligada à medicina do trabalho, ela está se desenvolvendo, pena que ainda lentamente, mas nós temos um desenvolvimento importante, temos que procurar esses grupos e uma lógica, né, que foi convencionada, que gerou a RENAST, né, Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, ou seja, são médicos, terapeutas, psicólogos, que são especializados na saúde do trabalhador, ou seja, quando você chega lá com uma doença, ele não vai te dar um diagnóstico sem perguntar primeiro como é o seu ambiente de trabalho, entendeu? Então essa primeira perspectiva, ela é relevante. Diga lá, meu mestre. Bom, então a síndrome, ó, causas. Então tudo bem. Até aqui está claro. Então ele diz, olha, causas, fatores pessoais e ambientais, ó, dessa síndrome, condições do meio ambiente de trabalho, competitividade de metas. Ele fica desesperado, ele tem muita coisa para fazer e não tem fim. Consequências, fadiga constante, distúrbios do sono, dores musculares, enxaquecas, e quando o trabalhador está num ambiente de trabalho, que tem aquela reunião interna, ele só tem aquele trabalho, acha que ganha relativamente bem, e fora ele não consegue outro emprego. Aí sai ou vaza uma notícia de que ele está na lista futura de corte. Você imagina a situação de um trabalhador como esse. Ele chega quase ao ponto de cometer uma besteira e quase de sair, mas ele não sai porque não pode. Quer dizer, ele não dorme, essa questão frequente, né? Sensação de perseguição, improdutividade, não reconhecimento de perseguição, literalmente a pessoa trava. Resultados, acaba tendo que passar por tratamento farmacológico, tomar remédio de tarja preta, né? E como eu disse, a situação mais grave é depressão profunda, bipolaridade, esquizofrenia, drogadição, alcoolismo, afastamento de toda e qualquer estrutura social. Isso também não é incomum hoje, né? Essa síndrome, como é que o homem vai ficando, né? Ao invés de viver, de trabalhar para viver, ele passa a viver para trabalhar. É uma das contradições
mais difíceis, né? Eu acho que vocês devem passar a refletir isso, principalmente quando você fala do índice de filiação a sindicato e para chamar ou não alguém para participar de uma greve. Por quê? Porque não raro, se você também sindicalista não ocupar, não tiver uma visão diferente, o seu posicionamento de convencimento vai ser diferente. Você vai encontrar o colega como um opositor, quando na verdade ele está, por exemplo, com a síndrome de sobrevivente, está com muito medo mesmo de ser perseguido, de perder o emprego. Então a forma de se aproximar dele é outra. E muitas vezes, pela nossa não percepção, ao invés de a gente discutir com o colega, a gente vai e disputa com ele. Coloca os colegas que estão em greve contra o que não está, quando o discurso é outro. Né? O discurso é o do medo com ele. Então, a forma de convencimento é outra. Talvez tenha que passar por um convencimento mais complexo, um tipo de blindagem diferente, explicar para ele sobre garantias de greve, como é que o movimento vai se desenvolver. Talvez haja um convencimento que ele vai ficar relativamente mais, se você conseguir, né, demonstrar pela sua organização, pela sua habilidade, se vai conseguir de alguma forma dar um pouco mais de segurança a ele, que aquilo ali é indispensável, porque a greve ela é antipática, né, para todo mundo, como disse o Dr. Jesse, e para o trabalhador não é simpática, via de regra, tá? Seguindo. Atitudes do assediado, e aí foi o nosso colega que perguntou, né, e aí, se o assédio vier de cima para baixo, ó, certificar-se de que a conduta é assédio, reunir provas, né? Relembrando sempre que gravação, se você for à parte, não é uma árvore dos frutos proibidos, né? Ou seja, é possível, né, o Supremo Tribunal Federal aceita, se você, tanto a ligação telefônica, quanto se você gravar por qualquer outro meio, sendo você o assediado, você sendo uma das partes, não precisa de autorização para gravar. E seria algo teratológico, né? Como é que você vai dizer para o assediado, me assediar agora que eu vou gravar? Ele não vai fazer isso nunca. Mas o melhor exemplo é esse goiano, esse goiano que fez aí pois é. Entendeu? Então, exatamente. Um bom exemplo, porque até então, muitas vezes, eu ainda vejo colegas do direito dizendo que se não tiver autorização, a gravação não vale. Vale. Certo? Se você for parte, vale. Tá? Então, olha aí, ó, denunciar o assédio, tem que ter cautela, o sindicalista tem que ter... É bom ter um sindicalista de confiança, porque a maior lógica do movimento sindical é despersonalizar a luta. O sindicalista ele tem algumas blindagens e despersonaliza, porque não necessariamente ele é daquela empresa. Então, quando ele recebe, se ele tiver habilidade, ele vai para o segmento para conversar com a empresa, fazer uma negociação com relação ao assédio. Essa é uma perspectiva importante. Não raro, o gerentinho faz coisas que o gerentão ou o dono não sabem. Então isso é lei de muita coisa. Havendo um diálogo, ele tem que ter essa habilidade também da fragilidade do vínculo de emprego do trabalhador. Então as denúncias começam para os sindicatos, né, tendo provas, porque muitas vezes não adianta só dizer, como é uma coisa repetida, reiterada. É bom manter uma agendinha e anotando o dia, a hora. Olha, nesse dia o Neto estava lá, a gente estava lá na hora do almoço, no restaurante, no hotel tal. Aí começa, vai anotando, porque isso vai dar subsídio ao advogado quando, porventura, ele tiver de entrar com ação. Ou para o sindicalista, que ele já vai ter que tomar muito mais cuidado, por quê? Porque no diálogo ele não pode expor o trabalhador, porque se ele expuser o trabalhador, já sabe, ele vai ser dispensado, certo? Então, denunciar o sindicato, o MTE, o MPT, infelizmente as estruturas estão um pouco fragilizadas, para não dizer muito fragilizadas, né, em termos de estrutura, mas ainda há muita coisa a ser feita, e com diálogo, né, você consegue muito, né, ainda atrás de verdade, e você começa a ir atrás quando você tem incentivo. Quando você tem ânimo para ir, você acredita nessa luta. Hoje teve uma pergunta nessa perspectiva aqui de um dos trabalhadores dizendo que é diferente a visão que o juiz tem quando é uma ação do Ministério Público e quando é uma ação do sindicato. Mas eu já vi muitos casos, inclusive porque nós nos articulamos, nós conversamos, né? O advogado é o adrogar, né? Ele fala em nome de... Então, nós também temos os nossos contatos. É possível dialogar, ter importância, ver quem é que conhece quem, ir atrás. Isso dá um diferencial. O que não dá muito diferencial é realmente, simplesmente, peticionar. Mas, quando nós provocamos as instituições, depois vamos lá, fisicamente, conversar com o auditor fiscal do trabalho, conversar com o procurador, tentar uma forma de convencimento, outras formas, dá trabalho, mas também dá resultado. Certo? Isso é muito comum.
Provas, né? Documentos, fotos, gravações, e-mails, atestados e receitas médicas, notas fiscais de medicamento, testemunhas, licenças de afastamento de trabalho, dar visibilidade a essa conduta. Eu tenho um caso, eu advogo para os servidores, né? Uma das entidades que eu advogo é para os servidores das universidades, instituições federais de ensino. E num hospital, até contei esse caso no último evento, uma moça em estágio probatório estava sendo assediada, fortemente assediada. E ela fez várias denúncias na ouvidoria, não tomavam providências. E uma das pessoas que assediava era uma das pessoas que avaliava essa servidora. Ela passou, e é uma das questões interessantíssimas contra a lei pela administração. Essa pessoa não era servidora estatutária, a que fiscalizava, quando a jurisprudência diz que tem que ser fiscalizado por quem também é do quadro. Ela não era da comissão de avaliação e, logicamente, discutia com a menina e ia colocando baixa, já esperava. Fez as denúncias, a universidade arquivou. Ela estava passando pela síndrome de burnout, ela se tremia toda, quando ela ia para aquele ambiente de trabalho, ela começou a tomar medicamento, não conseguia dormir, ela era horrível, né? Ela suava, as borboletas, doutor Conce, na barriga dela de tensão que ela tinha. E ela foi a um médico psiquiatra, e ele, ligado a essa relação de trabalho do ambiente, ele começou a perguntar onde era, por que era, e ele colocou no atestado que dava a licença de trabalho a ela, que ela estava de licença por 15 dias, do hospital tal, o setor que ela trabalhava. Botou o nome do hospital e dizendo que aquilo ali era decorrente do ambiente de trabalho. Beleza. Ela tinha 2 empregos. Né? Normalmente essas pessoas têm 2 trabalhos, um na prefeitura e um na União. Ela tinha um atestado específico para se afastar do da União, porque era lá que ela estava sendo assediada. E o motivo? Ela estava com essa síndrome, né, e não conseguia. O que aconteceu? Olha como ela era perseguida. Imagina o tamanho de um hospital federal. Imagina que ela trabalhava no município, no maior hospital de Fortaleza. E na União, no maior hospital de Fortaleza. Eles descobriram, no primeiro dia de afastamento, que ela não foi trabalhar lá no hospital universitário e foi trabalhar no outro. E entraram logo com um procedimento administrativo. Imagina, ela no estágio probatório, desesperada, jovem, no emprego melhor que ela tinha, né, o serviço, o cargo público. E aí começou a questão final, não foi aprovada no estágio probatório. E uma das questões que foram levantadas era assim, as baixas avaliações e ela ter tido isso, ela ter agido de má fé, porque mentiu, né? Disse que estava com problema de saúde que justificou o afastamento de lá e foi trabalhar no outro hospital. Olha aí, o tamanho disso para ele procurar só o dela. For achar essa mulher trabalhando lá. Aí, como é que nós judicializamos isso? Pegamos o laudo do atestado do médico psiquiatra. O atestado era claro. Ela estava passando por assédio moral e ela tinha todos os sintomas graves que impediam ela chorava quando ela pisava na calçada do hospital. E é assim mesmo. Ela não dormia, ela ficava tensa. E ainda, toda vez que denunciava, não dava em nada. E aí, resultado, né? Estamos esperando aí o resultado, mas sabíamos. Acredito que vai ser procedente. Por quê? Porque o laudo dava o detalhe. Quem melhor do que um médico à época? Ninguém criou isso depois. Foi na época. Né? A Previdência, inclusive, tem dificuldade para entender isso. Mas se o laudo está dizendo que ela é afastada dali, do trabalho, qual é a mentira que é nisso? Ela não consegue ficar lá. Certo? Então, são provas, documentos, dá visibilidade a essa conduta. Não, estamos esperando. Eu acredito que nós vamos, porque a prova é muito sólida. Essa prova é muito sólida. Ela se afastou literalmente daquele local de trabalho. Não estava dizendo que ela estava impossibilitada para o trabalho. O atestado dizia que ela estava impossibilitada para o trabalho naquele hospital. Entende? E relacionou, encontrou a síndrome. Então é muito sólida a prova. Acredito que é muito difícil o juiz encontrar as provas dos autos nesse sentido, né? Essa questão do autoritarismo, humilhação, isolamento, pressão, ameaça, ficam colocando as pessoas em setores. Aqui eu coloquei para vocês rapidamente, que não vamos ler, mas apresentar apenas, deixar nos slides. Decisão do Supremo permitindo a gravação, né? Na época, às vezes as pessoas ainda questionam, às vezes quando o próprio chefe articula pessoas, os trabalhadores para perseguirem outro trabalhador,
acontece demais, ele quer colocar para fora, ele se reúne com os outros e coloca os outros contra aquele trabalhador como se ele fosse o bom da história, né? E o trabalhador realmente numa situação muito difícil. Consequências jurídicas do assédio, né? Dispensa indireta do assediado, já falamos. Ele pode entrar com a ação contra a empresa, ele não ir mais trabalhar, entrar com a ação e sair como se fosse aliás, sem justa causa, recebendo as demais verbas indenizatórias. Já te falei que do mesmo modo vai ser difícil porque ele tem medo de ser visto como um fracassado por estar sem emprego e tem medo de não conseguir ser realocado no mercado de trabalho, né? Punição do assediante. Eu já vi casos, inclusive, no STJ, né, reconhecendo a improbidade administrativa do servidor público que assedia, certo? Interessante isso, tá? A gente colocou também jurisprudência aí nesse sentido. Indenizações trabalhistas, vimos nas notícias aqui do TRT da 18ª região aqui no estado, né, 10, 20, 30, 50 mil reais. Acho poucas. Com a reforma trabalhista, quer queira, quer não, nesse ponto, eles dificultaram muito para o juiz mensurar, mas também o judiciário, nesse ponto, ele não era muito abundante nas indenizações. Mas, ao menos, a gente consegue reconhecer. E se você encontra essa prática e reconhece numa empresa, ela não quer perder nem um centavo. Então, provavelmente, aquele gerentinho que estava fazendo isso, pode ser que ele seja afastado da empresa. Tá? Denúncias, como a gente já falou, reparação de danos materiais, reparação por dano, ou condenação ou indenização por danos morais, né? Essa lógica que não dá para recompor, né? O material, em tese, é para ser pago todo. E o moral, o juiz vai mensurar conforme a natureza do dano e tendo um fator educativo. Certo? Olha, as questões das fofocas, né? Indenizações por dano moral coletivo, né? O ritmo alucinante, como é que a pessoa fica, nessas mesmas lógicas. Ações judiciais, hoje foi muito falado pela manhã, o doutor Gerson adequadamente explicou, né? Ele demonstrou para todos aqui essa questão da competência da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum. Na regra, se você é servidor público estatutário, vou só repetir a intervenção do doutor Francisco Gerson, se você é servidor público, conforme o segmento, né, se você for servidor público municipal e estadual, você busca o Ministério Público Estadual. Se você é servidor público federal, diga-se estatutário federal, você busca o Ministério Público Federal, que é um dos ramos do Ministério Público da União. E se você for seletista, você vai buscar o Ministério Público do Trabalho. Então, nessa mesma perspectiva. Como há uma simetria entre as instituições, se você vai buscar servidor, né, na lógica estatutário, conforme a esfera, o Ministério Público ou estadual ou federal ou do trabalho, a justiça também é congênere, é uma simetria. Se você buscar o Ministério Público do Trabalho, em regra é porque a competência é da Justiça do Trabalho. Se você buscar o Ministério Público Estadual, em razão de alguma questão ligada ao servidor público estatutário municipal ou estadual, é a Justiça Comum Estadual. E se você buscar o Ministério Público Federal com relação de servidor, né, ligado à União, você também vai entrar na Justiça Comum Federal. Também vou fazer um adendo, pegando aqui a discussão, que mais cedo um dos colegas disse que algumas questões de servidores estavam sendo tocadas pelo Ministério Público Estadual. Lembro bem dessa fala pela manhã. A gente tem que ter cautela nisso, porque isso é muito sólido em termos de lei. Federal, estadual e municipal, estadual, e do trabalho, Justiça Especializada do Trabalho. Cuidado quando eu falo, por quê? Porque o Rodrigo Janot, né, o então Procurador-Geral da República, está entrando com ações, tem uma de improbidade contra um Procurador do Trabalho, porque exatamente estava desempenhando funções que não eram do Ministério Público respectivo. É impressionante que, nesse caso, era até uma questão de mediação, que você, na mediação, em regra, você escolhe um terceiro de sua confiança, ou de confiança de ambas as partes. E ainda assim ele está questionando a atitude do procurador. Então, é mais sólido ir por esses caminhos. A gente, em outras falas, tem até sugerido que você busque os vários ramos, já que a União trabalha muito com terceirização. Então, você discute a questão do terceirizado seletista no Ministério Público do Trabalho, a questão do servidor no Ministério Público Estadual. Se tiver alguma discussão de verba da União, você bombardeia o órgão com a questão da denúncia do Ministério Público Federal. Então, tentar ações conjuntas, concatenadas e ir atrás de todas, além de só denunciar, tá? Então,
Esse é um ponto, ações individuais e coletivas. A gente está colocando aí MP, MPF, MPE, mas o sindicato, se for procurado, e já pode entrar com ação respectiva, ação civil coletiva ou ação civil pública respectiva, né? A diferenciação é de lei, né? A lei da ação civil pública é uma, e a ação civil coletiva é porque tem alguns limites na ação civil pública. Eles entraram com a ação que é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, eles têm essas duas ações para manejar, que o sindicato também pode manejar. Acredito que tenha sido apresentado essas questões pela manhã. E o alcance disso, logicamente, a gente falou até do trânsito, né? Pega a família, pega as pessoas, pode gerar, inclusive, um momento em que os parentes, amigos, que essa pessoa resolve ir para a marginalidade, no sentido de ficar à margem do sistema. Não querer mais participar porque não aguenta mais abuso, porque já foi muito vilipendiado na sua condição de ser humano, tá? Aí o chefe que para tudo diz, cortem as cabeças, um ambiente horrível. Eu tive uma sorte, né, pode-se dizer assim, entre aspas, de trabalhar num ambiente que todo mundo passava por enquetes, né? E nessas enquetes era impressionante, eu via pessoas, a gente vinha, como a gente tinha enquete 90 e tantos %, ficava. E a pessoa estava lá para trabalhar, vinha de outra cidade, não raro, ele ia subindo para trabalhar e dizia, ei, o chefe está te chamando. Quando chegava lá, o chefe estava chamando, já sabia, ia ser dispensado. Então, quer dizer, todo mundo tinha medo de tirar férias e tinha medo de quando ir embora, tinha medo de quando voltar, chegar lá e mandarem subir, ele descer, aliás, da escada, né? Então, medidas trabalhistas, ações judiciais e de reparações de danos, administrativas, punição do gestor, processo administrativo. Aí é relevante a legislação que tem aqui no estado de Goiás para servidor público, né? Tem no estado e tem em alguns municípios, tá? Ações penais, inclusive, improbidade administrativa já está sendo reconhecida pelo STJ, nessa mesma lógica, tá? Outras, representação com órgãos competentes, medidas políticas, não é, de enfrentamento, negociação. Lá na Universidade Federal do Ceará, a gente teve uma pressão muito grande, que tinha um gestor, né? E o sindicato bateu muito em cima, ele perseguia demais os servidores. Então, ele sempre na negociação estava lá, tinha que tirar o chefe do setor de pessoal, né? Então, começaram a configurar, eram questões muito graves, comprovadas. Ele perdia o documento dos servidores, aí mandava um e-mail dizendo que em 24 horas todo mundo chegasse lá com os documentos, quando era da obrigação dele guardar. E quem não fosse, sob pena de não receber o salário. Então, era horrível. Né? Então, eles começaram a ter medidas políticas contra ele. A gente entrava com mandado de segurança, eles também entravam com medidas políticas na negociação e afastaram o gestor. Então, tem muitas maneiras disso, né? O Código Penal ainda não tipifica o assédio moral como crime, mas tipifica o assédio sexual, não é? Nas questões coletivas, o doutor Camargo deve ter falado das condições análogas à escravidão. Aí é uma perspectiva muito específica, né? O assédio moral aqui ele chega muito a uma perspectiva mais psíquica, pode dizer que vai sendo somatizada nessa realidade do trabalhador. Coloquei algumas jurisprudências, ó, como eu falei de improbidade, ó, reconhecer o assédio moral como um ato de improbidade administrativa para o servidor. Vi aqui que tem muitos sindicatos de servidores. Papel das instituições, a gente já foi dizendo no correr da fala, né? Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, papel do sindicato, da federação, da confederação, da central. O doutor Erlan falou que a central não tinha, por exemplo, algumas competências para legitimidade em entrar ações, por exemplo, como ação no controle concentrado, mas as outras ações ela pode, porque ela é uma pessoa jurídica. Né? Então, nessa perspectiva, ela vai poder e representa, no mínimo, os seus filiados. Né? Coloquei outras jurisprudências para dar ideias a vocês depois lendo essa questão, papel do TST, nos TRTs. Né? É possível comprovar desde que a gente visibilize. Deixe que o assédio moral ganhe outra perspectiva, senão contrária a essa lógica do dano invisível. Coloquei algumas. Estado de Goiás, finalizando, ó, tem a lei 18456 de 2014, ó, dispõe sobre a prevenção e punição de assédio moral no âmbito da administração estadual e das outras providências. Tem inclusive aqui o dia, né, estadual de luta contra o assédio moral, né, o dia 2 de maio, não sei se vocês estavam acompanhando, não sei se está havendo algum tipo de campanha para visibilizar o assédio moral, certo? Que eu acho que é relevante, seriam seminários importantes no estado que tem um dia para atacar isso, e que as pessoas, quando você fala assédio, tem não, né? Ou seja, é ainda muito presente. Né? Coloquei da lei, o que vai acontecendo, a lei
aqui o que é que ela considera como assédio moral nessas condutas, né? Essa questão não é invisível, se a gente quiser enxergar, tá? Olha aí, novamente da lei, fui colocando as práticas, gera até demissão, eu vi na lei do Mato Grosso, não tem isso. Tinha a tipificação do assédio moral no Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários, mas não tinha nenhuma penalização. O Estado de Goiás já avança a mais do que o Estado do Mato Grosso, porque chega a repreensão, suspensão, multa e demissão. Ainda tem a questão da multa como uma chance, né? Quer dizer, uma inovação interessante no Estado de Goiás. Resolução aqui na Universidade Federal também de Goiás tem resolução específica para assédio moral, quer dizer, a resolução 12 de 2017. Diga. Lá no meu trabalho, houve um caso de assédio sexual e o engenheiro foi demitido, né? Foi demitido por justa causa, né? Já foi esse ano, né? Ele foi demitido por justa causa. O assédio foi lá dentro, na estagiária. Eu estou com problema de ouvido. O assédio foi lá dentro da empresa com uma estagiária. E aí a empresa formalizou o processo e até que demitiu o engenheiro, né? E qual que é onde é que fica a responsabilidade da empresa, a empresa pública federal, né? Onde é que fica a responsabilidade depois do processo? Bom, a capacidade postulatória é da própria assediada, né? Num primeiro momento. Né? Num primeiro momento ela pode entrar, se ela saiu ou mesmo estando lá como ele foi, o problema é que na relação de trabalho, a hipossuficiência que existe é muito complicada, ela está trabalhando na empresa, está querendo se firmar no mercado e ela entrar com reclamação trabalhista contra a empresa, é quase pedir para não arranjar mais emprego no segmento e ir contra a finalidade, o objetivo do estágio. Então isso é uma hipossuficiência social, se ela quiser entrar com ação ela entra e no caso, como teve o processo, acredito que ela vai ganhar com muita facilidade. O problema é ela se reinserir dentro do mercado. Certo? Mas a gente vai já colocando isso. Ó. Aprovado o projeto aqui também em Goiânia. Ó. Certo? E por fim, para todos vocês, muito obrigado.